penitência tenta traduzir o termo metanoia, que vem direto do grego, que quer dizer uma reviravolta de vida, uma mudança tão grande, tão completa de vida, que é uma verdadeira reviravolta. É isso que Deus está querendo fazer, é isso que Deus precisa fazer em nós. Ele quer fazer o homem novo, Ele quer fazer a mulher nova em cada um de nós, e Ele institui este tempo favorável, como nós ouvimos na segunda leitura. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deus nos dá essas graças. Agora nós estamos vivendo, começamos hoje, um tempo de penitência. Como eu gosto de dizer, no tempo de milho verde, o que dá é milho. No tempo de manga, o que dá é manga. No tempo de laranja, o que dá em quantidade é laranja. No tempo de penitência, no tempo favorável para a penitência, a graça que Deus está dando, e até eu diria, é fácil nós termos esta graça. Agora, Deus está nos dando a oportunidade da penitência. É só entrarmos, é só querermos. Já comece logo você dizendo: Senhor, eu quero do fundo do coração. Vai dizendo para Ele: eu quero viver esse tempo de penitência, Senhor. Dá-me essa graça. Toma, Senhor, a minha mente, toma o meu coração, toma a minha vontade, Senhor. Eu quero entrar como penitente nesse tempo, Senhor. Quero viver esse tempo de penitência, Senhor. Vira e revira a minha vida, Senhor. Vira no avesso a minha vida, Senhor. Eu preciso que vires no avesso a minha vida e me faças novo, e faças nova toda a minha vida, Senhor. Eu quero a graça de uma verdadeira renovação, Senhor. Renova-me. Eu não posso continuar como eu era. Eu preciso, Senhor, ser novo. Faz esta obra em mim pelo Espírito Santo. E já a primeira leitura nos convocava. Até o profeta Joel diz: tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo. Ele diz aos sacerdotes, para eles assumirem a própria posição de sacerdotes e diante do Senhor dizer: por nós, no nosso nome, perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que a tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Perdoa, Senhor, o teu povo. Meus irmãos, nós estamos entrando agora nesse tempo maravilhoso de penitência. Não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de contrição. É um tempo de arrependimento, é um tempo de reconhecer os próprios erros, e é um tempo então de alegremente entrarmos na graça da renovação. Porque é o próprio Senhor dizendo, e o profeta Joel nos traz a palavra dele: agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor Deus, porque Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Que assim seja, Senhor. Dá a todos nós, dá a cada um de nós, dá a mim, Senhor, esta graça de viver, e de viver para valer este tempo de penitência. O outro meio é o jejum. Até eu fiz questão de trazer esse livrinho, Práticas de Jejum. Foi uma graça, gente, eu ter escrito esse livrinho. Eu me lembro que eu escrevi para a comunidade, porque chegou um momento em que Deus me mostrava que nós precisávamos retomar o nosso carisma, retomar a nossa vida de consagrados. E logo no começo, o Senhor me mostrou que para poder
fazer toda essa retomada, essa guinada de vida, nós precisávamos retomar uma regra que nós tínhamos, que era o jejum. E eu percebia que a dificuldade para as pessoas era como fazer o jejum. Eu acabei escrevendo. No começo não era um livrinho, era uma apostila e nem muito grande. E a coisa foi tão bem sucedida, muita gente queria aprender como fazer jejum, que acabamos fazendo um livrinho. Aqui eu coloco que todos podem fazer jejum, todos, até as pessoas idosas, até as mulheres gestantes, até os doentes podem fazer jejum, porque aqui são colocados vários tipos de jejum, desde os mais leves até os mais severos. Hoje é um dia de jejum. A igreja diminuiu ao máximo os dias obrigatórios de jejum. Hoje, pela regra da igreja, é somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, só. Antigamente eram muitos dias. Por exemplo, todas as sextas-feiras da quaresma eram dias de jejum. Além de abstinência de carne, eram dias de jejum, todos eles. Houve uma época, faz muito tempo, que a quaresma inteirinha era tempo de jejum. A igreja agora colocou o mínimo, para quê? Para relaxar? Não. Ela coloca 2 dias chaves obrigatórios, para nós nos unirmos no jejum e na oração. Mas para deixar a nossa liberdade viver o jejum, para que nós livremente assumamos o jejum. Aqui eu explico também por que o jejum. O jejum é a oração do corpo. E infelizmente o nosso corpo é muito indisciplinado. E porque nós não disciplinamos o nosso corpo nos trai e nos leva para o pecado. Para que o nosso corpo nos faça o bem e não o mal, para que o nosso corpo nos leve para o bem e não para o pecado, é preciso disciplinar o corpo. E uma maneira excelente de disciplinar o corpo é o jejum, porque além do jejum, que é não comer, existe uma graça, porque muitas pessoas pensam que o jejum é simplesmente não comer. Não, o jejum é uma graça. Ele não é um sacramento, mas eu diria, ele é tão parecido com o sacramento, onde você fazendo o jejum, você consegue uma graça que você não consegue de nenhuma outra maneira, a não ser pelo jejum. Há graças que nós não conseguimos de outra maneira, a não ser no jejum e na oração. Então eu volto a dizer, hoje é um dia de jejum, e digo, todos podem fazer jejum, todos. Por exemplo, o primeiro jejum que eu apresento aqui é o chamado jejum da igreja. É aquele jejum mais simples. E por que mais simples? Para que todos possam fazer, para que ninguém tenha desculpa, eu não posso, eu não consigo. Não, esse tipo de jejum todos podem fazer. Eu vou ler como está no livrinho, está na página 11, para que você perceba como realmente é possível todos fazerem. Assim é chamado jejum da igreja, assim é chamado o tipo de jejum prescrito para toda a igreja, e que por isso é extremamente simples, podendo ser feito por qualquer pessoa. Alguém poderia pensar que esse seja um jejum relaxado, ou que nem seja realmente jejum, porque ele é muito fácil, mas não é bem assim. Esse modo de jejuar vem da tradição da igreja e pode ser praticado por todos sem exceção, sendo esse o motivo porque é prescrito para toda a igreja. O básico desse tipo de jejum é que você tome o café da manhã normalmente e depois faça apenas uma refeição. Você escolhe essa refeição, almoço ou jantar, a depender dos seus hábitos, de sua saúde ou do seu trabalho, e você escolhe. A outra refeição, a que você não vai fazer, será substituída por um lanche simples, de acordo com as suas necessidades. Então você escolhe. Se você escolheu almoçar, então você almoça normalmente.
normalmente. E na outra refeição, que seria o jantar, você, ao invés de jantar, você faz um lanche. Então você diz: ah, mas eu faço sempre isso. Tudo bem, então está aí. Por que você não faz para valer? Por que você não faz hoje? Por que você não faz várias vezes? Por que você não faz toda semana? Até mesmo pelo fato de ser simples, de ser fácil. É por isso que a igreja apresenta uma maneira fácil de a gente fazer jejum, para que todos possam fazer. E continua aqui dizendo: dessa maneira, por exemplo, já li isso, o conceito de jejum não exige que você passe fome. Em suas aparições em Medjugorje, a própria Nossa Senhora o repetiu várias vezes: jejuar é refrear a nossa gula e disciplinar o nosso comer. O importante, e aí está a essência do jejum, é a disciplina. É você não comer nada além dessas 3 refeições. Café da manhã, uma refeição, que pode ser o almoço ou o jantar, e na outra apenas um lanche. Fora disso, você não come mais nada. O que interessa é cortar de vez o hábito de beliscar, de abrir a geladeira várias vezes ao dia para comer uma coisinha. Evitar completamente nesse dia as balas, os doces, os chocolates, os biscoitos. Deixar de lado os refrigerantes, as bebidas, os cafezinhos. Para quem é indisciplinado, e muitos de nós o somos, isso é um jejum, e dos bravos. Nesse tipo de jejum não se passa fome. Mas como a gente se disciplina, como refreia a língua. E é esta a finalidade do jejum. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de jejum, mesmo os doentes, porque a água e remédios não quebram o jejum. Se for necessário leite para tomar os remédios, o jejum também não é quebrado, pois a disciplina fica mantida. Para o doente e para o idoso, disciplina mesmo talvez seja tomar os remédios e tomá-los corretamente. Viu como é fácil? Além disso, aqui eu apresento o jejum a pão e a água. Eu apresento aqui o jejum somente com líquidos. E eu apresento aqui o jejum onde você só toma água durante o dia e não come nada. E esse é o jejum mais severo. Está tudo explicadinho aqui. Por que não fazer o jejum? E por que não começar hoje? Se você já tomou o café da manhã, já tomou. Você não vai comer mais nada, não vai ficar tomando refrigerante, cafezinho, etc, etc. E você só vai fazer uma refeição. E na outra hora da refeição, você faz um lanche e pronto. Você não vai morrer de fome e você fez um excelente jejum. Mulheres gestantes, pessoas idosas, até doentes, podem fazer esse tipo de jejum. Faça. E você vai ver quanta graça, e que graças que você não imaginava que conseguiria, pelo jejum você vai conseguir. Deus abençoe você na graça do jejum. Diga comigo: eu quero, Senhor. Eu quero disciplinar o meu corpo. Eu quero disciplinar a minha gula. Porque eu preciso, Senhor. O meu corpo tem que colaborar e não atrapalhar o meu caminho de santidade. Senhor, eu quero abraçar a graça do jejum. Aprender a fazer o jejum. E fazer. Começo hoje, Senhor. É tão fácil. Eu vou começar. Começo hoje. Amém. E uma terceira coisa, e nós vamos querer caprichar nisso, e nós vamos falar adoidado desse livrinho durante a quaresma, que é confessar-se como e por quê. E me lembro que numa peregrinação que nós fizemos, nós acabamos encontrando esse livrinho lá nos bancos de um santuário, o Santuário do Divino Amor, em Roma. E nós vimos que ele era tão prático,
esclarecendo o que é a confissão, como se confessar e por que se confessar. E interessante, todo ele baseado no novo catecismo da Igreja Católica, que a gente resolveu pedir licença, a permissão, para traduzir e imprimir no Brasil. E me lembro direitinho que eles foram tão gentis, que não somente concederam, mas ficaram satisfeitos e gostaram, incentivaram que nós espalhássemos pelo Brasil, e graças a Deus já saíram edições, 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 e nós queremos nesta quaresma espalhar ao máximo. Para quê? Para que muita gente volte à graça da confissão. Aí sim é um sacramento. E que sacramento é o sacramento da penitência? Gente, não é possível santificação sem confissão. Não é possível vitória sobre o pecado sem a confissão, porque o sacramento que Jesus deixou para vencermos o pecado é justamente o sacramento da penitência. Não só os grandes pecados, os pecados graves, mas também os pecadinhos que acabam com a vida da gente. A receita, o remédio, e o remédio que vem do céu é a confissão. É impressionante isso. Desculpe, parece que a gente quebra os chifres do demônio quando nós confessamos. Parece que o mero fato de confessar já destrói a ação do inimigo. Há outras situações que ficaram tão arraigadas a gente, que é preciso confissão, 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 várias confissões seguidas, mas interessante, parece que você está confessando, 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 e não está mudando nada. Não é verdade. É que era preciso insistência, insistência, insistência. É como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E você confessando, 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 aquele bendito pecado, para não dizer o contrário, acaba sendo destruído e ele desaparece da sua vida. Está aqui, confessar-se como e por quê. E mais do que o livrinho, o que Deus está pedindo de cada um de nós. Meu filho, se confesse. E comece agora na quaresma. E adquira o hábito de, dentro das 5 pedrinhas, confessar-se todos os meses. Confessar-se todos os meses. Todos os meses. Todos os meses. Você precisa. Capacite-se de que você precisa confessar-se, 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 confessar-se. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós entramos num tempo novo. Até esse clima está sendo propício e dizendo que entramos num tempo de penitência. E obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo nos apresenta esses 3 meios bem práticos. Senhor, eu já quero hoje fazer o meu jejum e habituar-me a jejuar. Senhor, eu quero entrar de cheio no sacramento da penitência e habituar-me, Senhor, e a disciplinar-me, a confessar-me todos os meses, sem exceção, porque eu preciso. E eu quero, Senhor, diariamente ir fazendo o retiro popular, para que eu viva esse tempo de penitência e eu seja realmente transformado. Eu quero ser uma nova criatura. Deus abençoe você por isso. Eliana, canta mais uma vez. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia. Todos nós. Misericórdia, Braços ó levantados. Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia, Senhor, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado
e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia, Senhor. Que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia, misericórdia, Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia, Senhor. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, misericórdia, Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia. Você cantando misericórdia. Misericórdia, Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Tende misericórdia, Senhor. Maria, lavaria, lavatiria, valharia, Maria, candaria, Maria, lavaria. Sim, Senhor, dá-nos a graça de um espírito penitente, Senhor. Sim, Senhor, derrama sobre nós um espírito de penitência, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos faça penitentes e que vivamos, Senhor, nessa quaresma como penitentes em todos os momentos, Senhor. Dá-nos a graça, nós queremos, fortalece a nossa vontade, que usemos os meios que o Senhor nos aponta. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que usemos os meios que o Senhor nos aponta, Senhor, e que vivamos verdadeiramente nesse tempo a penitência, Senhor, a conversão,
a metanoia, faz-nos novos, Senhor. Eu preciso ser um homem novo. Eu preciso ser uma criatura nova, Senhor. Dá-me a graça, Senhor, derrama sobre todos nós a graça de uma verdadeira penitência. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, batiza-nos na penitência, porque é isso que nós lhe temos. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Tende, Senhor, misericórdia. Tende, Senhor, misericórdia. Tende, Senhor, misericórdia.